Gostaria de desejar uma boa tarde a todo o público, cumprimentar também o deputado e todos que compõem a mesa hoje. Dizer antes de tudo que é uma honra para mim compor a mesa ao lado de palestrantes, de expositores tão ilustres, de verdade. E quero parabenizar também o FENAPEF, o Sindipol DF, o Sindipol Minas Gerais, na pessoa do Dr. Denilson Martins, o CSPB, pela iniciativa. Eu acredito que esse seminário que está acontecendo hoje, ele é um seminário que promove não só o despertamento daquele que já é assediado, como também promove a solidariedade e estimula a solidariedade entre aqueles que percebem o assédio ao seu redor e muitas vezes não sabem o que fazer e como fazer. Tá? Temos visto todas as exposições foram extremamente relevantes e estou contente por poder ter ouvido palestras de um conteúdo tão rico. Porém, hoje nesse momento eu quero lançar um olhar, quero que a gente amplie um pouco essa questão do assédio moral e que a gente perceba, na verdade, a fenomenologia da moral e a fenomenologia do assédio moral. O que é essa fenomenologia? É a forma como o fenômeno ocorre e a forma como nós percebemos em nosso ambiente o fenômeno específico assédio moral. Mas mais do que isso, eu quero falar um pouco... Deixa eu colocar esse microfone aqui. Eu quero falar um pouco para vocês a respeito da genealogia da moral. Por que a genealogia da moral? Nós precisamos entender o que é moral. E por que a moral está sendo assediada? Qual moral está sendo assediada? Quando assédio moral ocorre, não é só uma questão de assediar o outro. É uma questão de assediar uma conduta que é pré-estabelecida e que é reconhecida como uma conduta moral. A questão não está só no assédio em si, mas o grande problema, queridos, é que a definição de moral e o conceito de moral que nós temos em nossos ambientes sociais, quaisquer que sejam eles, está distorcida. E nós vamos entrar um pouco nisso agora. Durkheim diz que a consciência social é fruto da coletividade, da soma e inter-relação das várias consciências individuais. Então, repetindo, a consciência social é fruto da coletividade, da soma e inter-relação das várias consciências individuais. Então, as consciências individuais, quando reunidas em um ambiente social, formam uma consciência coletiva. Correto? Até aí tudo bem. Porém, quando nós analisamos dentro da filosofia, eu quero, na verdade, expor dentro de 3 perspectivas essa questão do assédio moral. Sendo a primeira dela, existem três comportamentos e 3 fatores que formam o núcleo do assédio moral. O primeiro é cultural, o segundo é psíquico e o terceiro seria, no caso, jurídico. Então, eu acho fantástico esse seminário de hoje, porque é um seminário interdisciplinar. Nós temos psicólogos, nós temos advogados, nós temos filósofos, existe uma interdisciplinaridade de conteúdos aqui hoje, e a gente pode expor de uma forma um pouco mais ampla e girar em torno dessa questão do assédio e percebê-lo, e não só nos prevenir, mas também agirmos de forma prática, como a doutora Tânia nos disse. Só passando um pouquinho, Mileto, no início da filosofia, Ásia Menor, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, surgiu ali então a origem do pensamento filosófico, questionando a vida em si, ok? A partir disso, a filosofia foi sendo disseminada por vários filósofos, sabemos disso, conhecemos nomes populares como Empédocles, como Sócrates, como Platão e etc. Porém, todos prezaram e abordaram o comportamento, o bom e o mal, como uma forma de conduta, como uma definição, certo? Entre o que é bom e o que é mal. Mas dentro disso, somente em torno de 1887, foi que Nietzsche, de uma forma fantástica, questionou
a genealogia da moral. Ou seja, Nietzsche questionou não só o que é ser bom e mal, mas de onde se originava a definição de bondade e de maldade. Ok? Então a gente vai entender isso agora. Então a pergunta que eu faço para vocês é: o que é ser bom e o que é ser mal? Se ser moralmente correto é ser bom e ser imoralmente correto mal, o que é de fato ser bom e ser mal? Marie-France Irigoyen, que é um grande nome aí na prevenção e combate ao assédio moral, psiquiatra, psicanalista e vitimóloga, diz o seguinte: a escolha do termo moral implicou uma tomada de posição. Trata-se efetivamente de bem e de mal, do que se faz ou do que não se faz, e do que é considerado aceitável ou não em nossa sociedade. Não é possível estudar esse fenômeno sem se levar em conta a perspectiva ética ou moral. Ok? Então, o que é bom e o que é mal define, de uma certa forma, resumidamente falando, o que seria aceitável e não aceitável, ou o que seria um assédio ou o que não seria assédio. Porém, Nietzsche, quando fez essa pergunta a respeito do que é bom e o que é mal, ele decidiu fazer uma análise etimológica da palavra boa e do que significava bondade naquela época. Ok? Então, olha o que Nietzsche diz para a gente. Descobri que em toda parte nobre, aristocrático no sentido da ordem social, é o conceito fundamental a partir do qual se desenvolve necessariamente bom, no sentido de que possui uma alma nobre, aristocrática. Tá? Então Nietzsche está dizendo que a definição de bondade não vem do comportamento bom em si, mas vem de um status social. Vem da necessidade de ser reconhecido como bom e do poder que lhe foi oportunizado para que essa formação, essa construção do comportamento de bondade fosse apresentada à sociedade, ok? Então, esse desenvolvimento se efetua paralelamente a outro, que acaba por fazer evoluir comum, plebeu, baixo, para o conceito de mal. Então, gente, a gente está saindo um pouco do assédio moral e a gente está, na verdade, a gente está entendendo moral, ok? Então, se plebeu, se nobre significava ser bom, se nobreza significava ser bom, obviamente plebeu significava o quê? E oposição significava ser mal. E eu vou apresentar para vocês a etimologia disso para que a gente entenda de forma metafísica o que está sendo exposto aqui. Ok? Então vamos lá, olha só as relações etimológicas que Nietzsche apresenta para a gente. A primeira delas vem do próprio alemão schlecht, que significa mal, e tem uma inter-relação com a palavra schlitz, que significa simples. Vocês estão vendo como o inconsciente coletivo começa a ser distorcido, não agora, mas de antes, por uma ideia que nos foi imposta, e não proposta, mas que nos foi imposta a respeito de bondade e de maldade? Estão começando a entender? Então, schlecht, mal, para schlitt, simples. Termos em que se origem designava o homem simples, comum, que não possuía nobreza. Também o termo latino malus, mal, e o termo grego melas, negro, referenciando ao plebeu moreno de cabelos escuros. Olha só, malus, mal, melas, negro. Mais uma vez, a gente está vendo uma inter-relação. Aí, quando a gente olha para trás e começa a entender isso, sabe o que a gente entende? A gente entende porque a escravidão, ela foi tão permitida durante tantos anos. Vocês querem? Vamos falar de assédio moral? Então vamos falar primeiramente, sabe do quê? Da escravidão. Sabe por quê? Porque a escravidão é a maior representação do assédio moral. Porque o assédio moral, ele desrespeita, ele quebra qualquer direito humano que a pessoa possua, e pior do que isso, ele coisifica a pessoa. E a pessoa deixa de ser gente e se torna coisa, se torna descartável. E o problema mora aí. Então, agora, como essa questão começa a permear o inconsciente coletivo? Como os filósofos dizem, nós precisamos, gente, impedir que Auschwitz se repita de novo. Sabe por quê? Porque toda tentativa de mudança, quer seja boa, quer seja ruim, ela é muito subjetiva.
ela não é a curto prazo, ela ocorre a médio e longo prazo. Então, eu mais uma vez enfatizo que eu estou muito contente por estar aqui hoje, porque mesmo que o público esteja reduzindo, estava conversando com o Dr. Flávio, com o Dr. Denilson, eu acredito que esse evento aqui está sendo um marco, porque nós estamos não só aprendendo e combatendo a assédio moral, como nós estamos nos tornando a voz de vários assediados que nesse exato momento estão sofrendo assédio moral fora daqui. E assediados até que não puderam... Obrigado. E pessoas que gostariam de estar aqui, e eu sei que gostariam, e que não estão aqui. Isabel, volta com isso para lá, Isabel. Não é assim. E pessoas que não estão aqui justamente por estarem vivendo sob esse teto do assédio moral. Então, gente, caminhando. Só para a gente entender um pouco mais. No gaélico, segundo Nietzsche, encontramos o exato análogo. Fim, como, por exemplo, no nome Fingal, é igual no dinamarquês, von Dutch. Vocês lembram daquele boné? Von Dutch, que era popular por aí? Era mais ou menos isso. Fingal, antes do nome, significa nobreza. E é o termo que designa nobreza de maneira distintiva, sendo bom ou nobre. Porém, gente, esse termo significa, etimologicamente, originalmente, o loiro, em oposição ao homem primitivo de cor escura. Não é chocante a gente entender isso? A gente entender... Aí você começa a entender todo o processo histórico. Quando a gente faz uma genealogia dessas questões, a gente entende o processo histórico que nos levou até aqui. Tá? Então, caminhando dentro disso, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar e de propor aqui, de uma forma combatendo a cultura do assédio moral, é que nós possamos promover uma reeducação moral na nossa sociedade. O que precisa ser de fato promovido é uma reeducação moral. É uma reumanização do servidor público. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a filosofia, a gente pensa sempre no lado contemplativo da questão. Porém, a própria filosofia nos deu, em alguns tempos, contribuições que foram até mesmo prejudiciais para a sociedade. Por exemplo, gente... esse dualismo das palavras, bom, mal, né? Platão lá no começo, quando ele questionou o ideal e o real. Então esse dualismo das palavras, elas foram surgindo, a metafísica foi se implementando, e aí quando surgiu o humanismo, primeiro a gente fala da genealogia, agora a gente entra em humanismo. Olha só, quando surgiu o humanismo, o que o humanismo pregou? Que o homem, o sujeito, interagia com o objeto, que é o mundo, certo? E que o homem, na verdade, o objeto mundo não era o centro. O homem era o centro da relação com o objeto. Quando o homem percebeu isso, o homem descobriu que se ele era o centro da relação, ele poderia moldar e manipular o seu meio e os objetos. As relações que se estabelecem. Estão me acompanhando? Então, quando ele percebeu a possibilidade de manipular, foi aí que surgiu o mundo não se deixou mais de ser somente um local de habitação, mas o mundo se tornou o quê? Uma fonte de recurso, não é? O mundo se torna o quê? Uma fonte de recurso. E aí, como o homem começa a perceber as coisas? Ele percebe como o que é recurso e o que não é recurso. E aí, o homem se torna escravo de si mesmo. Porque a pessoa que é recurso, e a pessoa, ela é aceita, e a pessoa que não é recurso, ela é descartada. E esse argumento, até mesmo inconsciente, que é usado no âmbito do assédio moral. Porque a coisificação, a desumanização do assediado é aquilo que mais lhe dói. Ok? Então, para encerrar, quanto tempo eu tenho? Mais 2 minutos? Tá, então, só para encerrar, existem 2 questões que são principais e que precisam também ser combatidas, ok? A primeira é o capital simbólico. Pessoal, o que é o capital simbólico? Segundo Bourdieu, existe apenas na e pela estima, pelo reconhecimento, pela crença, pelo crédito, pela confiança dos outros, logrando perpetuar-se apenas na medida em que se consegue obter a crença e credibilidade em sua existência. Olha só. Todo capital se converte em capital simbólico no momento em que gera o reconhecimento da sociedade como um todo ou do campo no qual o indivíduo se encontra.
E aí vem um outro problema que nós enfrentamos na assédio moral. Geralmente, o capital simbólico de ambientes violentos é a própria violência. O Dr. Denilson Martins estava me contando que alguns delegados, quando se formam, eles imediatamente se vestem de maus, se vestem de perversos. Por quê? Aí o Dr. Denilson pergunta para ele, mas por que você mudou tanto? Por que você está agindo dessa forma? Não, porque o delegado é assim, precisa ser assim, é assim que eu preciso de ser. Sabe por quê? Porque o capital simbólico, a forma como ele foi aceito, e esse personagem que foi montado, que se tornou capital, dentro daquele campo, daquele local específico, ele se perpetua de acordo com o reconhecimento. Estão me entendendo? Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos inverter é o capital simbólico. É promover a solidariedade, a humanização do servidor como um capital simbólico, invertendo os papéis. E o segundo é a patologia da solidão. Para Irigoyen, o assédio ou perversão moral é indiscutivelmente uma patologia da solidão. Atacam-se de preferência os trabalhadores isolados e quanto aos que têm aliados, dá-se um jeito de privá-los da solidariedade. Gente, uma das principais estratégias do assediador e do agressor é isolar a vítima. Vocês já assistiram Discovery Channel, Nat Geo? Vocês já viram os leões caçando? O que é que os leões fazem? Qual a estratégia deles? Eles espalham o bando e o mais fraco ali, o mais vulnerável, vai ser o jantar deles. Hannah Arendt, uma filósofa muito conhecida, ela diz algo que eu acho que eu gosto tanto, é uma frase tão simples. Ela diz, sabe o quê? Que por mais racional que o homem seja, o homem não pode se esquecer que ele também é um animal. E algumas coisas, elas são conscientes e outras questões vão ser inconscientes do nosso comportamento. E a caça à possível vítima e à vulnerável vítima dentro do ambiente, ela ocorre. E para encerrar, eu quero que a gente olhe também, dentro dessa questão da patologia da solidão, nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver a capacidade da solidariedade no nosso ambiente de trabalho. Sabe por quê? Tem uma frase que diz que, é até uma frase em inglês, together we are stronger. Unidos, isso não é ideologia só. Unidos nós somos mais fortes. Quando nós começamos a promover a solidariedade no nosso ambiente de trabalho, porque a tendência é que para que nós nos protejamos e para que nós até mesmo nos isentemos daquela situação, nós vamos nos recolher, é ou não é? Porque o próximo vai ser eu. Mas quando a gente promove uma consciência ou uma conscientização coletiva, moral, a coisa muda. Sabe por que a coisa muda? Eu vou te apresentar o meu último argumento. Porque aquele que pratica o assédio moral, ele possui ele é um narciso perverso. E agora a gente está entrando um pouquinho em psicanálise. Então ele possui um comportamento o quê? Do narcisismo, ok? O narcisismo, como já dizia Caetano Veloso, o que diz a frase? É que Narciso acha feio o quê? O que não é espelho, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. E é mais ou menos essa base mesmo. Quando uma pessoa que possui um narcisismo e que ela precisou, na primeira infância, desenhar uma imagem irreal de si mesma para ser aceita em um contexto, ela desenha essa imagem de si mesma, uma imagem, digamos, perfeita, narcísica, e quando ela entra em ambientes sociais, sabe o que ela tenta fazer? Ela tenta fazer de toda pessoa que convive com ela um espelho de si mesma. Então ela não se relaciona com você, ela se relaciona com ela mesma em você. Quando ela olha para você, ela não vê você, ela vê ela mesma. E quando você contraria aquilo que ela quer ver, aí você se torna um inimigo. Porque você está combatendo, você está gerando, sabe o quê? Uma ferida narcísica nela. E sabe o que mais desorienta um narcísico? Sabe o que mais desorienta? Ver a imagem que ele construiu de si mesmo sendo desfeita. Ou ver alguém até mesmo melhor do que ele. Mas para que a estratégia que eu proponho, do ponto de vista até mesmo psicanalítico, é que você tente desmascarar esse comportamento narcísico daquela pessoa. Tá? Por quê? Porque a própria Marie-France Irigoyen, que é psiquiatra, que é especialista no assunto, ela diz que um narciso perverso, ele não consegue lidar
com o fato de ser desmascarado diante do público para quem ele desenhou esse papel. Porque aquilo é ele. Ele é aquele papel que foi desenhado, e quando ele é desmascarado, se torna alguém visto como alguém perverso, ele se perde. Vocês estão entendendo como a coisa, às vezes, parece o assediador, ele parece todo, né, o bom. Ele é o bom. Ele é o bom, né, tem a música. Ele se acha o bom. Ele entra no ambiente e se acha o bom. Na verdade, ele não é bom. Ele construiu aquela imagem dele mesmo e ele quer mantê-la. Quer fazer isso? Quer derrubar essa ideia? Solidariedade. Gente, solidariedade é a palavra-chave. Porque quando nós nos unimos para... Aí vem outras estratégias que eu não preciso entrar, que a doutora Tânia falou, o doutor Luiz falou, várias outras pessoas falaram, o doutor Denilson, o doutor Flávio. Quando elas ocorrem, quando nós nos unimos e percebemos isso, nós entendemos que a coisa pode mudar, ok? Inclusive, a questão da lei, que a gente sempre fala, a própria lei, eu entendo a lei de uma forma tão bela, porque a lei, ela não é só aquela que pune, a lei ela é pedagógica, a lei é aquela que ensina. Você sabe por quê? Porque quando a lei diz, os 10 mandamentos, quando a Bíblia disse, não matarás, o homem que nunca matou, ele olhou para aquilo e falou assim, se está falando não matarás, é porque existe possibilidade de matar. Então, quando a lei diz, não faça isso, não faça aquilo, e a consequência é essa, ela está não só punindo aquele que age, mas ela está também desenhando para nós um perfil de ações que podem ser combatidas e que podem ser evitadas, ok? Então, pessoal, eu agradeço, encerro a minha fala aqui, e vamos continuar combatendo aí o assédio moral com esse espírito combativo, porque eu tenho certeza que nós vamos ver mudança no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor Benjamin Lucas Horta, pela sua exposição.